Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para avisar que o link do episódio completo estará na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. E aí, nesse lance mentira, cara, entra naquilo que até conversei aqui com o Alberto, né? Da parte aí de ufologia, dos relatos, entendeu? Ixi, Maria. Que eu falei pra ele que uma das coisas que foi moda aí na década de 90 era pegar o cara que falou que tinha visto alguma coisa e submeter ele à hipnose regressiva. Que aí na hipnose, os caras, né, falavam que ia aparecer. Que se ele viu, cara, não ia ter como ele mentir de jeito nenhum. Ele viu. E o que aconteceu no final das contas foi que muitas vezes, a maior parte das vezes, a maioria das vezes foi você acessou traumas que a pessoa teve quando era criança, principalmente, e abuso psicológico, abuso sexual, essa coisa toda, que o abusador acabava colocando na cabeça da pessoa o seguinte, ó, não fui eu que fiz, não. Você teve uma visita aqui de um ser e tal, e a pessoa ficava com aquilo, e até o Alberto falou, né? E aquilo ficou ali guardado quando... Só que aí, quando você foi na hipnose, você resgatou esse negócio dela. Que maravilha, né? E aí não pegou o que era, né? Ou seja, ela não tinha sofrido abdução nenhuma, nem visto nada, nem nada, né? Quando ele teve aqui, nós até falamos, aí tem o negócio da histeria coletiva, né? Que um, tá mexendo ali. Ih, pior que tá mexendo mesmo. Aí o outro, pronto, né? Aí todo mundo fala. E o lance, cara, de aplicar isso, você já viu algum caso desse ou não? De aplicar análise não verbal Num suposto abduzido. Isso eu nunca vi. Ó, aqui esse seria um negócio legal, hein? Cara, não tem... Ó, fica uma dica aí fazer um vídeo, ó. Não, muito bom. Pegar um caso de um suposto abduzido. Provavelmente eu ia usar você como fonte de contexto, pra eu entender melhor. Entendi. Eu ia te perguntar muita coisa se eu fosse fazer uma avaliação dessa. Cara, nunca vi. Mas, entra naquilo que a gente falou, né? Por exemplo, o cara teria um contexto pra mentir? Ele ia ganhar alguma coisa com isso? Ele ia ganhar fama? Entendeu? Exato. É naquele contexto onde é passível uma avaliação não verbal, né? Tipo... Por exemplo, o caso famosíssimo no Brasil, você deve conhecer, pelo menos você ouvido falar, é o ET de Varginha. Que as três meninas... Como que começou a história toda foi porque as três meninas, elas acabaram vendo que elas chamavam de um ser agachadinho num terreno baldio e que esse ser era meio esquisito, parecia que ele tinha 3 chifres na cabeça e tal. Depois de muito, muito tempo e tal, isso aí até boa parte dos ufólogos meio que já desconsidera, tanto que Varginha, o pessoal, né, comprou a ideia tem um disco voador na entrada da cidade. Zoeira mesmo. Parece que o que aconteceu com elas foi que elas criaram essa mentira e aí elas tinham que sair sustentando isso pra sempre, entendeu? Cara, virou uma coisa comercial. Assim, a cidade teve muita coisa nesse sentido, né? A cidade teve, elas também, mas depois o que aconteceu? Elas viraram motivo de chacota. Porque, aí falam, não, o que elas viram foi o mendigo famoso que tem aqui na cidade e que ele sempre estava naquele terreno baldio. E aí, cara, tanto que elas tiveram seríssimos problemas de nem sair de casa, entendeu? Nesse caso, a mentira faz total sentido. Precisar mentir. Então, mas ela precisou... Mas aí que tá. Porque elas, vamos dizer assim, talvez elas possam... Eu nem digo que elas mentiram pra ficar famosas. Talvez elas possam até mesmo ter confundido. Entendeu? Opa! Aí, ó, tá vendo? Estamos falando do ET de Varginha. Acontece essas coisas, ó. Desencaixou aqui. Tá vendo só? Tá louco. Só? Cadê o neuromágico? Se estiver vendo a live aí, já vai analisar os espíritos aqui. Analisa aí, tá vendo? Fui mexer com o Juca. Juca, não tô falando... Sabe quem é o Juca? Não faço ideia. Não vou te contar quem é o Juca. Nem calculo. Vou te contar já, eu te conto quem é o Juca. Então, o que eu falo é o seguinte, cara. Talvez elas tenham confundido mesmo. Só que a história foi ficando, né? Foi ficando. E elas tiveram que sustentar essa história durante muito tempo. Num primeiro momento, eu acho que o mais provável... Eu já falo, já. Acho que tem sido uma confusão no primeiro momento. Pode, né? Valeu, meu querido Mulans. Ela seria um caso interessante de pegar as entrevistas dela na época. Pra rever, né? Pra tentar dar uma analisada. Será que não, cara? Sim, eu nunca peguei pra fazer. Mas nesse caso, na minha visão, né? Lembrando que eu não sou psicólogo, eu acho que num primeiro momento entra ali uma falsa memória, uma confusão, sabe? Realmente uma percepção. Até porque que idade que essas meninas tinham na primeira vez?
Ah, elas eram novinhas. Menos de 18? Menos. Ah, de 18. então, cara, aí você entra numa fase lúdica. Ó, o próprio cérebro, até os 21, ele tá em formação. Então, muita coisa se perde, muito tecido se expande. Cara, eu acho mais provável ser uma confusão ali na percepção mesmo, sabe? No sistema sensorial das meninas. Putz, percebi uma coisa e tal. Pode entrar num efeito manada, sugestão coletiva. Meu, você viu o quê? O ET? ET é ali. Ali, vi. Entendi. Entendeu? Efeito manada é uma realidade, né? A gente acaba abdicando do que a gente julga correto para ser aceito no todo. O Solomon West já mostrou isso aí em vários experimentos, né? A pessoa acaba abdicando do pensamento dela para estar em consonância com o grupo. Então, na minha opinião, é mais provável isso. Agora, no segundo momento, a mentira faz muito sentido, né? Tipo, meu, se eu não mentir, eu vou ser chacota aqui. Né? Então... Porque pelo que você me falou, pelo que eu entendi, já deram entrevistas em longo tempo, assim. Então, elas foram entrevistadas e tal, e de repente elas sumiram. Tanto que hoje tem até pessoal de podcast que tenta chamar elas não vão, entendeu? Porque elas têm meio medo até de voltar nessa história e tudo. Uma coisa negativa. Porque elas viraram um motivo ali na cidade. A pessoa fala, aquelas meninas. São doidas. Entendeu? Putz. Então ficou esse negócio aí com uma coisa que elas, né, talvez foram sugestionavam, começaram a ver esse monte de notícia. E, foi aquilo que a gente viu mesmo e tal. Que isso que é o grande problema, que acontece, né? Sim. Às vezes acontecem essas coisas, né? Mas aí é o que a gente fala, né? Você vai avaliar a linguagem corporal. Vamos supor, eu faço uma análise, aí eu falo assim, tem análise que o pessoal me Aí manda. entra até uma pergunta minha. Criança é mais fácil ou mais difícil? De avaliar o comportamento, É. desonesto costuma ser mais fácil. É. Porque a criança não mente melhor que o adulto. Aliás, não mente menos, ela mente pior. É porque tem menos filtro. O adulto tem muita camada, né? Agora, comportamento emocional é muito fácil em criança, até porque é bem caricato de se analisar. A avaliação da desonestidade, quando você tem todo o registro da história da criança, é muito fácil. Agora, falsas memórias, cara, é um caso assim, eu já peguei caso, por exemplo, de ter que analisar. A criança tinha hoje 12 anos de idade. Declarou que foi abusada aos 5. Passou por uma nova entrevista aos 8. E hoje, a dos 8, a dos 5, cada coisa ela fala de um jeito. E aí? Cara, eu pulo fora. Tipo, falo, meu, não tem condição. Porque aí é uma coisa que eu vou mexer que a chance de dar merda é muito grande. E é aí que vem muita crítica, que o pessoal fala assim, muita, né? Sempre a minoria, mas... o Vitor é limitado. O Vitor tem medo. Por que o Vitor... Cara, medo? Bicho, imagina se eu faço um negócio e o pai da criança vai... Claro. A investigação é totalmente enviesada, cara. Então, é até o que eu ia falar, complemento o que eu ia falar. Que nem vamos supor que eu faço uma análise de um general aí, um sargento, que fala que viu alguma coisa nos Estados Unidos. Que tem vídeo, Tem né? vários, tem Né? vários. O cara viu, o cara tava por dentro, ele viu. E vamos supor que eu vou lá e falo. Olha, o cara apresenta um comportamento congruente. Tá falando a verdade. E aí? É o que eu falei, é uma ferramenta. O que comprova, o que valida o que eu tô falando? Entendi. Quais são as evidências paralelas? Não, e outra coisa também de falar o perigoso é que a pessoa pode pegar isso que você falou e usar como que ela vai usar, né? A sua, né? Entendeu? Então, cara, assim, se a gente vai fazer uma avaliação da desonestidade, igual esse caso da jurisprudência que teve no Brasil. O juiz invalidou um depoimento que foi póstumamente confirmado que estava dissimulado com provas. Então o cara não chegou e falou assim, você puxou a boca, você mentiu, seu depoimento não é válido. Não, depoimento, o resultado da perícia foi dissimulado. Entendi. Que provas eu tenho que corroboram esse resultado? Aí, encontraram um negócio aqui, negócio ali, exame de balística, tal. Então, quando a gente vai falar de linguagem corporal, a gente precisa ter corroboração de outras evidências. Não dá para eu virar e falar, olha, fulano fez isso. Por isso que eu sempre falo, não existe análise sem contexto. Não dá pra você chegar... Tem uma galera que adora... Nossa, cara, isso me irrita um pouco. É aquele efeito, eu esqueci o nome, quando a pessoa estuda um pouco de algo e ela acha que ela já sabe tudo. Dunning-Kruger. Então, mas... Bom, não sei se encaixa, não é? Porque o Dunning-Kruger é tipo assim... Eu não preciso estudar ufologia pra saber que isso não... É tipo assim, eu comecei a estudar linguagem corporal, eu li um livro e eu sei tudo. Meu, eu já sei como saber o que você tá... Acontece isso muito com aluno novo. O cara começa a estudar, fala, Vitor, eu li um livro e parece o Chaves. Isás, e eu sei agora, essa pessoa tá pensando, Isás. E eu falo, cara, calma, não é por aí, cara. Não vamos devagar. O cara chega numa noia. Não, porque... Eu falo, cara, contexto. Aí o pessoal me fala assim, mas Vitor, você já viu os números de Mirabian? Falo, sim. Mirabian falou que nossa comunicação é 93% não verbal. É aqueles famosos números, né? O 7%, que vale o que é verbal e tal. Falei, beleza, cara. Você sabe a fonte desse número?
Você sabe o que era esse estudo no Merab? Não tem nada a ver com o que você está falando. Caramba. Mas vamos fazer um experimento prático, já que você está confiante. Você lê o livro, né? Tá. Vai para a Rússia. Você fala russo? Não, vai para a Rússia. Se vira só na linguagem corporal. Já que é 93, Já você que não tem que ter problema nenhum, né? Porra, ou assiste um filme russo, sem legenda.